Vamos começar aqui em Filipenses capítulo 3. Alguns irmãos, algumas pessoas geralmente comentam assim, que a palavra que se prega nesse ministério ela é muito difícil de se entender. Não é? Eu não sei, talvez é porque nós não tenhamos o costume de ouvir a palavra de Deus. Talvez o muito que você tenha ouvido sejam pregações, mas não exatamente da vontade de Deus segundo a Escritura. A partir do momento que você começa a se envolver com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, e vai conhecendo aquilo que Deus nos revela, o seu coração vai assimilando melhor a palavra. Então, permita-se, que a você mesmo, lógico, que você possa se envolver, concentre-se, procure compreender cada palavra. Eu vou pregar devagar, vou procurar ser o mais claro possível, o mais simples possível, porque essa mensagem é de extrema importância. Amém? Nós vamos ler hoje alguns textos, né? Eu vou adiantar para os irmãos poderem ter a ideia daquilo que nós vamos fazer. Vamos ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 3. Vamos pegar aqui o versículo 12 até o 16. Depois vamos ler um texto de Apocalipse, capítulo 14, que fala sobre as primícias. Depois nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13. Aí nós vamos começar a ler o capítulo 13. Num certo momento nós vamos dar abrir um parênteses dentro do texto de 1 Coríntios 13. E vamos trazer dois exemplos do livro de Oséias, do Antigo Testamento, e do livro de Filemão, no Novo Testamento. E aí daí nós continuamos a ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. E encerramos assim. Perfeito? Qual que é a ordem? Filipenses 3, Apocalipse 14, 1 Coríntios capítulo 13. Aí vamos lendo, aí vamos exemplificar até um certo momento, falando de Oséias e de Filemão, e concluímos, portanto, lendo o restante do texto de 1 Coríntios. Então veja, o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 3, a partir do 12 ele diz assim, olha, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Observe os irmãos nessa porção, como que o apóstolo Paulo ele fala algo e parece falar diferente no mesmo momento. Porque no 12, ele diz assim, olha, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Quando ele diz, não que eu o tenha já recebido, esse o quer dizer, não que eu tenha já recebido a Cristo. Eu pergunto, ora, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele não havia ainda recebido a Cristo? Mas é lógico, aqui quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, um homem já trabalhado por Deus, ele já creu em Jesus Cristo, já era inclusive o seu apóstolo, agora escrevendo uma carta apostólica para a igreja de Filipos. Mas quando ele diz, não que eu o tenha já recebido, ele explica, ou tenha já obtido a perfeição. O que significa, no entendimento do apóstolo Paulo, obter, nesse primeiro versículo aqui, do versículo 12, obter a perfeição? Significa receber plenamente a Cristo. Não o Cristo pleno, mas receber o Cristo pleno na plenitude do meu ser. Entendem isso? Não que eu o tenha já recebido, no sentido de que quando o apóstolo Paulo e tantos outros, e tantos nós aqui, tivermos recebido a Cristo
plenamente na plenitude do nosso ser, espírito, alma e corpo, então nós teremos, neste momento, alcançado a perfeição. Nesse sentido, eu pergunto, quantos aqui já receberam plenamente a Cristo no seu ser? Plenamente. Então nós estamos no caminho, numa trajetória. Perfeito? Quando então o Senhor se der a nós plenamente, na plenitude do nosso ser, então nós todos teremos alcançados o quê? A perfeição. Veja que ele continua dizendo no 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Então ele vai usar recebê-lo, agora alcançá-lo. Observa que são todos verbos que pressupõem, que presume que há um alvo, há um objetivo a ser alcançado. No sentido de que a vida cristã não é simplesmente um ativismo religioso em torno de um calendário de igreja, de festividades e de coisas. Não! Você foi chamado, o versículo 13 diz que nós fomos, o 14, né? Que nós fomos chamados, não, o versículo 12 mesmo, para conquistar. Você foi chamado para conquistar. Conquistar aquilo para o que você também foi conquistado pelo Senhor. E esse conquistar aqui é conquistar o próprio Deus. Então, a vida cristã consiste nessa busca de receber plenamente a Deus no seu pleno ser, alcançar este alvo, alcançar este objetivo. Tanto é que o versículo 13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando então para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E eu quero então que os irmãos pensem um pouco estas palavras. Conquistar a Cristo. Alcançar a Cristo. Prosseguir na vida cristã para alcançar esse alvo. Existe um alvo diante de nós. E eu acredito que talvez o grande e o maior de todos os problemas, de todos os cristãos do século 21, é exatamente não perceber que existe um alvo, ou pelo menos de identificar qual é o alvo de Deus para as nossas vidas. Talvez haja muitas pessoas com muitos alvos, com muitos objetivos, mesmo na vida cristã, faz a campanha com o objetivo de alcançar isso, faz outra campanha com o objetivo de alcançar aquilo outro, e fica cheio de propósitos, mas talvez não tenha percebido isso aqui, olha, prosseguir para alcançar a Cristo, para conquistar a Cristo, para ganhar a Cristo, até que cheguemos à perfeição. O 15 diz assim, portanto, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ora, apóstolo Paulo, você acabou de dizer no versículo 12, que você ainda não havia obtido a perfeição. E agora no 14 ele diz, todos, pois, que somos. Ele se inclui no meio desses todos. Todos, pois, que somos perfeitos. Tenhamos esse entendimento. Ou seja, certamente o ser perfeito aqui no versículo 15 é diferente de ser perfeito no versículo 12. O 12, o ser perfeito lá, é alcançar plenamente a Cristo na plenitude do nosso ser naquele último dia. Ou seja, é alcançarmos o prêmio, o alvo, é alcançarmos a glorificação, o reino de Jesus Cristo. Agora, ele fala no versículo 15 de um outro tipo de perfeição. Ele diz, todos pois que somos agora, somos perfeitos. Tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Qual sentimento? Todos pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Não é isso que ele diz aqui? Tenhamos este sentimento. Qual sentimento? Me ajudem. Seguir, prosseguir, alcançar. Então, os que são perfeitos,
que certamente alcançaram um grau de entendimento, de maturidade, eles agora se desprendem de tudo e de qualquer coisa para entregar a sua vida e projetar o seu viver na busca da perfeição em Cristo. O que significa que aqueles que não são perfeitos, eles certamente não têm esse sentimento. Então esse que não é perfeito é um cristão, ele é salvo, ele experimentou as bênçãos do Evangelho, todos os fatos do Evangelho são dele, em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Só que este que não é perfeito, esse que não alcançou esse entendimento, essa maturidade, ele não consegue ainda valorizar a busca de ganhar a Cristo. Ele gosta de estar no meio dos irmãos, falando em línguas, ele gosta de pular, ele gosta de sapatear, e ele gosta da campanha, e ele gosta da fogueira, e ele gosta dos movimentos. O negócio dele é se movimentar, né? É se movimentar. E aí fala assim, e agora esses irmãos? Aí Paulo diz, não, quanto a estes, se porventura pensais de outro modo, isto também Deus vos esclarecerá. Ou seja, nós que somos perfeitos, na linguagem do apóstolo Paulo, devemos nós olhar para os que ainda não entenderam essas coisas e deixar de se preocupar excessivamente e falar, não, isto Deus vai esclarecer. Quem é que vai esclarecer aos irmãos? Isso Deus vai esclarecer. Isto Deus vai se responsabilizar em conduzir todos os seus filhos à glória. Mesmo aqueles menos maduros, menos os mais imaturos, todos os filhos serão conduzidos à glória. Mas enquanto não chegamos nesse momento em que todos estarão, vivemos aqui essa questão, irmãos perfeitos, irmãos não perfeitos. Os irmãos perfeitos, nesse sentido do versículo 15, são aqueles que entenderam a vida cristã. Entenderam. Eu mesmo passei a minha vida cristã quase toda, na minha adolescência e juventude, sem compreender em que consistia a vida cristã de fato e de verdade. Fiz muitas coisas para Deus, mas foram muitas coisas, quando na verdade ele não queria muitas coisas, ele queria apenas uma coisa. Foi o que ele disse para a mulher, para Marta, né? Marta, Marta, você tem feito muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Apenas uma coisa. E Maria, portanto, escolheu a melhor parte. Maria escolheu ficar aos pés de Cristo, recebendo dele cada vez mais. Então, nós queremos, a partir desse texto, chamar a atenção dos irmãos para a necessidade que temos de perseguir este alvo, de alcançar esse objetivo, de tocar Cristo plenamente, de recebê-lo plenamente na plenitude do nosso ser. E isso seria mais ou menos o que diz lá em Apocalipse capítulo 14. Eu não vou ler, mas se os irmãos quiserem anotar referência ou lerem depois, nenhum problema. Quando fala então que o Senhor vai colher a sua seara, porque o arrebatamento, quando nós estivermos com Deus, no Apocalipse é simbolizado por uma colheita. É como se todos nós fôssemos uma lavoura. O apóstolo Paulo diz, inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, lavoura de Deus sois vós. Imagine cada um de nós como um pé de trigo, ou um pé de qualquer outra coisa, que um dia o Senhor plantou, e que agora nós devemos fazer o quê? Nós devemos crescer. Você precisa crescer, desenvolver a sua salvação. Um crescimento para que você tenha o quê? O fruto. Aquele que nos plantou, aquele que é o Senhor da lavoura, o Senhor da seara, Ele quer colher os frutos. Mas os frutos não são aquilo, não é aquilo que nós damos para Ele. Deus não quer que você dê nada para Ele, até porque você não tem nada para dar. Deus, Ele quer colher você. Você é o fruto a ser colhido por Ele.
Porque Ele, um dia, quando Ele nos salvou e nos regenerou, Deus nos fez sementes. Você foi feito semente. Isso é a parábola, lá no capítulo 13 de Mateus, a segunda parábola daquelas 7, quando fala que o Filho do Homem semeou a boa semente no campo, e é dito, e a boa semente são os filhos do reino. Se você é um filho do reino, você então é uma semente. Quem aqui é filho do reino? Então diga, eu sou uma semente. Diga, Deus me plantou. Não foi no céu, foi no mundo. Diga, Deus me plantou no mundo. E agora essa semente, ela vai crescendo. É algo da vida, é algo orgânico. E eu não sei a que altura está o seu crescimento, mas o importante é que você esteja crescendo. E o Senhor então vai um dia colher o fruto. Ele quer o fruto maduro. Pastor, mas e como é que eu posso medir? Como é que eu posso mensurar esse crescimento? Porque se fosse uma plantinha de verdade, literalmente falando, eu podia perceber, olhar. Mas se eu sou a planta, se eu sou a semente, como é que eu sei se já tem fruto, se já não tem fruto? Como é que é esse negócio? Como é que eu posso saber disso? E aí nós vamos então ler 1 Coríntios capítulo 13. Eu dizia aqui numa reunião de estudo do Apocalipse na quarta-feira, que a medida do seu crescimento é a medida do amor. Isso porque Deus é amor. Olhe para mim por um momento e pense comigo isso. A Escritura declara, Deus é o quê? Deus é amor. Diga, Deus é amor. Quem duvida disso? Não, Deus não tem amor. Deus é amor. Amém, queridos? Deus é amor. E Deus, então, Ele demonstrou esse seu amor enviando o seu próprio Filho. E quando, portanto, Jesus estava aqui na terra, Jesus, Ele manifestou o amor do Pai. Ou não? No seu viver, no seu andar. Você quer entender um pouco daquilo que Deus quer de você? Olhe para a pessoa de Cristo. Ele é o modelo, Ele é o protótipo. Entenda isso. E agora Cristo, Ele viveu, Ele andou. E quando então Ele reuniu os seus discípulos, está no capítulo 13 do Evangelho de João, você poderá encontrar esse versículo lá. Ele falou assim, olha, todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Irmãos, olha que coisa mais preciosa. Todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos se amardes uns aos outros. Se Deus é amor, seria contraditório Jesus Cristo viver de modo diferente do Pai. Uma vez que Ele é a expressão exata e a imagem do Deus invisível, então o viver de Cristo é o viver do Pai nele aqui na terra. Deus é amor, o Filho, o amor encarnado. E agora Ele chama discípulos, interessante, chamou a você, a mim, chamou Pedro, interessante, chamou Pedro, chamou João, Tiago. Pensa numa turma tribulosa, era ali os discípulos de Cristo, os primeiros. Era um povo atribulado. Tiago e João eram pessoas extremamente violentas. Extremamente violentas. Tanto é que eles eram chamados de quê? Filhos do trovão. Filhos do trovão. Porque viviam trovejando constantemente. De sorte que um dia eles entraram numa cidade lá de Samaria. E aí o povo não quiseram receber a Jesus Cristo. Eles foram na frente, olha, Jesus está vindo aí, é o Messias, pensa num homem abençoado e tal. Então vamos preparar aqui. Não, ninguém quer receber esse homem aqui não. Eles voltaram brabo, olha, não quer receber não. E é o que a gente faz, Senhor. Se o que o Senhor quiser, nós vamos pedir a Deus agora para mandar fogo naquela cidade. Destrói, queima e ponto final. É os filhos do trovão.
Né? Pedro, pensa num homem bruto. Primeira oportunidade, ele arrancou a orelha de um soldado romano. Com a espada. E assim é você, assim sou eu, assim somos todos nós, e são todas as pessoas. Infelizmente, ou infelizmente, não sei como eu digo, ao olharmos aqui uns para os outros, nós não podemos ver exatamente a pessoa que está por detrás dessa que você está vendo aí. Porque por detrás de cada um de nós tem uma outra pessoa, que vez ou outra se revela nos contextos mais apropriados, e vez ou outra se esconde, porque não pode aparecer. Já imaginaram? Se a irmã... Como é que é, Carlos? O nome da irmã do lado sou eu. A irmã Eunice pudesse fazer aqui o que ela faz lá. Ah, não faz. Não pode. Aí, né? Ora se esconde, ora aparece. O Alexandre, não é só a Eunice não. O Alexandre também. Cada um de nós aqui. Então agora Jesus chama esse tipo de gente. Paraibano, cearense, pernambucano, paraense, alagoano. Alagoano. Eu fico pensando assim, mas o paraibano tudo bem, agora o alagoano. Carioca, não. Se eu fosse Jesus, eu não chamava carioca. O carioca, poxa, está sempre lá, meus pais. Né? O Frank, meu irmão, é assim, né? Você pergunta pro Frank assim, você é carioca? Ele fala, não, só meus pais. Imagine só, é cada pessoa. Aí Deus chama, Deus salva, Deus dá a sua vida na cruz do Calvário, sua vida divina para habitar. E agora ele fala o seguinte, olha, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser discípulo. Sabe o que é ser discípulo? Dentro do contexto bíblico, do tempo bíblico, é bem diferente. Hoje em dia a gente fala de discípulo, a gente não entende bem o que é discípulo, porque não existe discípulo. A nossa cultura não tem discípulo. Se você olhar no dicionário, você vai ver lá, aluno. Discípulo como aluno. Aquele que vem de disciplina, segue uma certa disciplina, enfim. Mas no contexto bíblico, não. Tinha um mestre que trazia para junto de si pessoas que voluntariamente se agregavam àquele rabino, àquele mestre, e agora ele iria ensinar a vida para aqueles discípulos, e os discípulos, portanto, iriam fazer exatamente o que o mestre pedisse para eles fazerem. Porque se ele não reproduzisse os ensinamentos de modo prático, não era discípulo. Não era. Entendem isso? Aí Jesus chega nesse conto e fala assim, olha, todo mundo, todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes. Por que ele diz isso? Ora, porque Deus é amor, o amor se encarnou, e agora o discípulo, ele anda nas pegadas do amor encarnado. Se você não amar efetivamente como o Senhor amou, você não é discípulo. Você pode ser um crente, pode ser um salvo. Porque o discípulo, ele vai seguir. Por isso que Paulo disse, olha, eu tenho um alvo e eu estou então seguindo e prosseguindo em busca de tocar plenamente isto. Há uma busca. Eu quero convidar essa igreja a que cada um de nós sejamos discípulos de Cristo. Quem quer ser discípulo de Cristo? Quem precisa de ser discípulo de Cristo? Então, o primeiro passo é você falar assim, eu quero ser discípulo de Cristo. Eu quero seguir essas pegadas de Cristo. Eu quero ir onde o Cordeiro for, eu quero ir atrás dele. Por isso aqui em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos aqui 13 versículos que nos falam desse Deus que se encarnou, que viveu, fala do amor. A partir do capítulo 13, versículo 1, a partir de ainda, a partir do ainda,
Vamos ler isso aqui, vamos pensar isso aqui, vamos refletir isso aqui, vamos olhar para Cristo ao ler isso aqui, vamos olhar para nós ao ler isso aqui. Não é uma pregação, não é uma reflexão. Vamos pensar. Vamos pensar na grandeza desse texto e na gravidade desse texto. A gravidade. Pastor, por quê? O que tem de tão grave aqui? É porque aqui fala assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. E olha que falar as línguas dos homens tem sido uma busca muito intensa nos dias que nós vivemos, não é verdade? Mesmo quando você vai fazer um curso de inglês, o que seja, né? E quando diz a língua dos anjos, né? Ainda tem também essa busca pentecostal por tais línguas. A pessoa fala lá, que está falando? Não, línguas de anjos. Aí vai orar no culto. Aí começa lá. Você já conhece, né? O que é isso? Não, línguas de anjos. Aí quando você vê alguém falando supostas línguas de anjos, você fala, meu Deus, quanta consagração. Que maravilha, deve ter buscado muito. E eu que busquei minha vida toda, nunca recebi o dom de línguas. Já ouviram isso? Eu nunca recebi. Talvez eu seja pior do que todo mundo. Aí você vê aquela pessoa falando aquelas línguas enroladas que nem ela entende, nem o Espírito Santo está entendendo nada. O Espírito Santo está se ouvindo para ver se entende alguma coisa. Aí a gente fica pensando, que maravilha! É grandioso. Se tornou praticamente o centro e a busca e o alvo da maioria dos cristãos. Aí a palavra de Deus diz, você pode falar a língua dos anjos, ainda que você fale. Aqui não é nenhum tipo de repreensão, aprovação, não. Ainda que você fale. Eu quero que você saiba de uma coisa, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Quem já viu aquelas pegadinhas na televisão, passa umas pegadinhas, não passa? E aí a pessoa está na rua andando, tranquila, aí vem alguém com aqueles pratos por detrás, bem devagarzinho. Não é? A pessoa não leva um susto? Aquele barulho lá, soando, só traz perturbação. Se você é um falador de línguas de homens, ou mesmo línguas de anjos, não importa, não entremos nos méritos de nenhuma dessas línguas, mas sem o amor, você é apenas um barulho de lata, perturbando o ouvido de quem está perto. Ah, mas é porque eu falo tanto que fico rouco. Problema seu. Se não tiver amor, é como um símbolo que retine. Barulho é como se fosse um gongo ensurdecedor, perturbador. Não serve para nada. Olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Olha, ele vai colocando, geralmente as buscas dos homens, né? Olha, ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Você pode ser um exímio pregador. Você pode conhecer a economia de Deus veterotestamentária, a economia neotestamentária, a economia escatológica. Você pode ser mestre, doutor, PhD, DVD, HD. Não importa. Você pode conhecer toda a ciência, todo o conhecimento. Sem amor. Ele continua, né? Ainda que eu tenha um dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, pensa na sua fé, a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, serei alguma coisa, lógico. É lógico que serei alguma coisa. Porque se eu sou profeta, tenho o dom de profecia, e conheço todas as ciências, e tenho fé capaz de remover montanhas, se eu faço tudo isso,
Eu posso não ter amor, tudo bem, mas pelo menos eu sou alguma coisa. Ou não? Não sou? Nada. Irmãos, olha a importância do amor. Olha a importância. Um tema e um assunto banalizado, rejeitado e esquecido por nós há anos a fio. Porque estávamos talvez preocupados que a unha da irmã está num rosa quase para vermelho. Se fosse pelo menos uma basezinha, tudo bem, mas assim, não... muito tempo preocupado com a cor da unha. Está dizendo, você pode ter a unha de anjo, unha de querubim, sem amor, nada. Diga nada. Diga nada. Serei. Deus olha assim, não tem nada. Porque falta Deus. Falta Deus. Deus é amor. Olha o texto. Versículo 4. Ou melhor, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Pastor, eu pensava que distribuir os bens fosse sinônimo de amor, porque quem dá os bens ama. Não, não necessariamente. É certo que alguém pode doar os bens porque ama? Pode. O amor nos move a dividir, certamente. Entretanto, esse texto está dizendo que distribuir os bens não é sinônimo absoluto de amor. Porque pode ser o caso que alguém distribua os bens e os dê aos pobres como uma expressão de profundo egoísmo. Porque o egoísmo é o amor próprio. Querem ver uma coisa? Ameaça que alguém vai para o inferno se não dividir o que ele tem. E diga para ele que a alma dele vai para um tacho de fogo fervendo. E a cada 15 minutos vem um demônio e coloca uma pitada de enxofre. E aquele fogo não é bem esse fogo que você conhece. É um lago de fogo. A água é fogo. Aquelas labaredas, aquelas lambidas, queimando, lambe por aqui de fogo. Aí passa um demônio e dá uma garfada. E você vai ficar lá eternamente. Pelas eras sem fim. Não tem fim, não tem fim, não tem fim. Quando você estiver desesperado e não tem morte, que a morte está com você lá dentro também. A própria morte queria morrer. Nesse sentido. E a pessoa vai ficando desesperada, ela não tem entendimento, não tem conhecimento. Mas vem cá, o que eu tenho que fazer? É dar os bens para os pobres? Não, vamos dar. Agora a pessoa está disposta a dar os seus bens para os pobres, não porque ama o pobre, mas porque ama a si mesmo. Quantos aqui, porventura, não fizeram muitas coisas para Deus, movidos pelo amor próprio, com medo de ir para o inferno? Aqui dentro. Ou melhor, vamos fazer diferente. Quem aqui nunca fez nada movido por amor próprio para Deus? No sentido, quem aqui falou, não, pastor, toda a minha vida eu sempre fiz independentemente de qualquer coisa. Não, eu faço porque eu amo a Deus. Quem foi? Que deu dízimo aqui? Quem foi que deu dízimo que não estava preocupado com os gafanhotos, com medo dos gafanhotos? Ou que tenha dado dízimo pensando que Deus agora vai retribuir o cêntuplo daquilo? Queridos, isso é um tipo de amor próprio. Tem quem faça sopão? Tem. Pode ser movido pelo amor? Pode. Entretanto, na maioria das vezes, as pessoas fazem pregando que se não fizer, na outra encarnação, você vai vir uma galinha. Na outra encarnação, você vai vir um sapo. Você vai vir um cavalo. Cavalo, coitado. Sol quente, puxando a carroça, e o cara dando chicotada atrás. Esse cavalo deve ter sido muito ruim na encarnação passada. Vai ficar agora apanhando nessa encarnação agora. É a ideia do povo. Então o povo agora quer fazer o bem com vistas em si mesmo. Para se livrar de algo ruim no futuro. Por isso é dito na Escritura
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha a gravidade. Se não tiver amor, nada disso, mas eu entreguei todos os meus bens para os pobres. Isso não vale nada. Hã? Mas deve valer alguma coisa, não é possível, porque, poxa, eu tinha tantos bens, eu vendi tudo e dei para eles. Só que como eu pensava em mim e não neles, de fato, então nada disso tem nenhum proveito diante de Deus e na eternidade. Nada disso conta. Porque o amor tem por natureza o altruísmo. O amor é uma entrega graciosa de si mesmo a qualquer um, sem querer saber de nenhuma recompensa, nem para si, nem para nada, nem para ninguém. É simplesmente uma doação gratuita. Olha o versículo 4. O amor é paciente. Isso porque a nossa irritabilidade é fruto da nossa falta de amor ao outro. É benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Ou procura? Isso é tão simples e tão prático, que Jesus falou assim, olha, se você for dar um banquete na sua casa, não chame para o seu banquete aqueles que podem te retribuir o banquete. Chame antes aqueles que não podem retribuir o banquete. Ele está dizendo isso, com isso, não é que você não possa chamar alguém que tenha condições na sua casa, não. Ele quer dizer, se o intuito do seu coração é fazer aquela média, para que o outro faça a média dele de volta, é isso? Então, se você está vivendo de média, então não faça não. Faça, já que você tem condições, então faça um almoço e chame aqueles que não podem nunca te recompensar. Olha que coisa mais simples o evangelho. Isso é o quê? É a manifestação do amor. Então é dito o seguinte, que o amor não busca os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor, ele é agredido constantemente, e quanto mais ele é agredido, mais ele ama e mais ele se dá. Observa que o mundo, o problema do mundo, dos seres humanos, no geral, na minha casa, na sua casa, nas casas dos seus vizinhos, no trabalho, no trânsito, em todo lugar, é exatamente essa guerra que nós vivemos uns contra os outros. É uma guerra. Muitas vezes o casamento é uma guerra. É uma guerra de interesses. Casamento enquanto sociedade. Casamento não é sociedade. Não existe sociedade em casamento. Não, porque nós fizemos lá um pacto, vamos agora trabalhar mutuamente. Bem, mas é visando cada qual o seu interesse? Porque numa sociedade, se o sócio não retribuir, não corresponder aquilo que me é de direito, está errado. Eu vou romper essa relação. O amor, ele não busca os seus próprios interesses e ele não se ressente do mal. Ele está sempre se entregando, constantemente. Imagine que quando alguém se casa, ele fala assim, eu vou me casar não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Então, vou dedicar a minha vida para fazê-la feliz. Imagine só agora a esposa dizendo, e eu me caso para fazer o meu esposo feliz. Um querendo fazer para o outro, um se dando ao outro, numa mutualidade, reciprocidade, continuamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, viver uma vida de interesses não é o amor. Não, mas você quer dizer que eu não amo meu marido, ainda que eu tenha essa relação de interesses? Não, você ama, mas seu amor é carnal, é caído, é pecaminoso, é perverso, é diabólico,
é satânico, é luciferiano. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, ou tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor está num nível tão acima de todos nós. Não está? Porque Deus é amor. Não você. Deus é amor. Um amor tão maravilhoso que quando a Escritura se dedica a demonstrar esse amor de maneira prática, chega aí a um extremo, humanamente falando, em que nós falamos, não é possível. Talvez eu nunca serei capaz de viver este amor. Nós temos basicamente 2 livros na Escritura, um no Antigo, outro no Novo, que são exclusivos para retratar o amor. Primeiro o amor de Deus, e então o amor dos seus discípulos, uns pelos outros. O livro de Oséias, do Antigo Testamento, é uma manifestação das mais belas do amor de Deus. Aí nós vamos compreendendo o amor. Eu quero que você compreenda esse amor. Não fique com resistência no coração dizendo, eu não aceito. Para disso. Solta suas mãos, desarma. Diga só, Senhor, tende misericórdia de mim. Só isso. Porque lá está Oséias, era um homem de Deus, um servo de Deus. Pensa numa pessoa maravilhosa, era Oséias. Homem quebrantado, homem de oração, homem dedicado. Aí, um certo dia, Deus falou assim, Oséias, eu preciso te usar, olha, para que você profetize ao meu povo, para que eles entendam que eles são perversos de coração, para que eles entendam o quanto eles são maus no seu coração, para que eles entendam que eles me abandonaram, porque a relação de Deus com o povo de Israel era uma relação como de um casamento. Deus, o marido, o seu povo, a mulher, a esposa. E esse casamento, portanto, exige o quê? Amor e fidelidade recíprocos, constantemente. Mas o povo de Israel havia abandonado o Deus verdadeiro e agora estava adorando a ídolos, adorando, e estava completamente fora. E agora Deus quer enviar Oséias para falar isso para o povo. E Oséias fala, Deus, olha, o Senhor não sabe o tanto que eu aguardei por esse momento. Eu pensei que o Senhor nunca iria se manifestar. Diga-me as palavras para que eu as diga ao teu povo. E Deus falou, não, Oséias, por enquanto não vamos usar palavra alguma. Por enquanto vamos usar figuras. Ah, muito bem. Mas como Deus é muito sábio, né? Depois vem as palavras, mas antes das palavras, figuras. Você vai ser como que um ator. Você vai representar na sua experiência aquilo que está acontecendo comigo. Quando olharem para você, vão ver a mim. Quando virem o seu sofrimento, verão meu sofrimento. Quando virem suas lágrimas, virão minhas lágrimas. Quando virem o seu amor, eles verão o meu amor. Eu quero que tu andes representando-me, ou representando a mim. Ou seja, muito bem, Senhor. Que coisa linda, maravilhoso. E como é que vai ser isso? Vá a uma casa de prostituição. Não fique escandalizado não, querido. Sabe por quê? Porque o nosso conceito de justiça e de santidade não tem nada a ver com aquilo que Deus é em sua justiça e em sua santidade. Quem vier aqui ao seminário, Querigma, na semana que vem, vai entender perfeitamente essas questões que nós estamos estudando, os atributos de Deus. Vamos falar da santidade de Deus e da justiça de Deus. Vá a uma casa de prostituições e toma por mulher, por esposa. Você vai olhar as prostitutas todas lá, olha bem, e eu vou te falar qual é a mulher que você vai chamá-la num cantinho,
Fala assim, que coisa mais linda você é. Você não quer ir embora comigo para minha casa? Se casar? Fazer uma pessoa digna. Olha, o Senhor resgata, não resgata as pessoas? Lá do poço, lá das trevas, não resgata ou não? Ele resgata. Lá vai Oséias resgatar alguém de uma condição de promiscuidade, de impureza, de pecado. E aí você então a toma para si, leva para sua casa, a toma como esposa, e todos deverão ver que você ama profundamente aquela mulher, e você terá filhos com ela. É por aí que nós vamos começar. Oséias falou, não, até aí beleza, qual o problema? Eu estava até mesmo pensando numa namorada, pensando numa esposa, acho que veio a calhar, né? Acho que veio no momento certo. Aí foi lá, olhou, aí havia uma mulher chamada Gomer, é esta. Chamou, topa, sair dessa vida, abandona isso. Vamos formar uma família, constituir filhos, uma família, vamos, né? Eu posso mudar isso, eu tenho condições financeiras, eu tenho tudo, tenho casa, tenho terras, tenho animais. Sua vida pode mudar. Não, na hora. Perfeito, foi lá, tomou um banho, sabonete, acabou um sabonete, acabou 2 sabonetes, shampoo, 3 sabonetes, uma caixa de sabonete, falou, agora está mais ou menos. Mais um banhozinho, beleza, pronto. Foi para casa, feliz. Oséias ficou feliz demais, sabe? Aí diz a Bíblia que eles tiveram um filho. Quando nasceu o filho, Deus disse, Oséias, coloque neste filho o nome Jezreel. Mas Senhor, mas que nome feio é esse? Jezreel. Porque Jezreel é um lugar onde fora derramado muito sangue. Houve muita violência nesse lugar. Quando Jeú incitou os cidadãos, os anciãos daquela cidade, a matar os filhos todos de Acabe, 70 filhos de Acabe. Num processo de rebelião, de tomada de trono. E agora ele vai colocar o nome do filho dele, daquele massacre, daquele lugar. Como é que é o nome do teu filho? Jezreel. Como se fosse hoje. Como é o nome do seu filho? Faixa de Gaza. Você está louco? Deus falou, não, é Jezreel, para que todos saibam que o meu povo é derramador de sangue, que abandonou o governo de Deus. Nasceu uma filha, e Deus falou, olha, coloque Oséias o nome dela de Loruama. Bonito, não? Mas Loruama para nós pode parecer bonito, mas no hebraico quer dizer desgraçada. Como é que você vai colocar o nome do seu filho de desgraça? Como é o nome do menino? Desgraça. Ô desgraça. Essa desgraça também não faz nada. Não, era o nome da criança. Desfavorecida, que não tem o favor, que não tem a graça, que não tem a misericórdia, que não tem o perdão, para que todos vissem, essa era a condição real do povo de Israel. É isso que vocês são em si mesmos, desgraçados. Aí nasce um terceiro filho, agora um homenzinho, e agora, Senhor? Misericórdia, né, Senhor? E Deus fala, não, coloca o nome dele de Lo-Ami. Lo-Ami. Que quer dizer, sabe o quê? Não meu povo. Vocês não são o meu povo. Tudo bem, aqueles nomes de desgraça, não é meu povo, né? Faixa de Gaza. Aquela coisa estranha. Daqui a pouco, tá lá. Ô, desgraça! Ô, Loruama! Cadê sua mãe? Ó, papai, eu não sei, acordei, procurei, não deve ter ido comprar pão, alguma coisa. Vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece. Aí ele preocupado, olha para a rua, nada, olha para o outro lado, olha para o lado da casa da luz vermelha. Será? Não, não é possível, não. Estava tudo bem ontem à noite, e agora? Aí passa alguém na rua e fala assim, Oséias, o que foi? Rapaz, eu
É constrangedor falar isso, mas amigo é para essas coisas. Eu não posso deixar o amigo assim enganado, né? Sabe de nada, inocente. Sua mulher, Oséias, está lá na casa da luz vermelha. Parece que ela voltou para lá, uma situação. Mas não é possível. Aí, na hora daquela raiva, não dá? O ser humano? Vagabunda. Depois de tudo que eu fiz por essa vagabunda, agora essa... Aí Deus fala, Oséias, calma. Olha o nosso plano, Oséias. Agora é o momento em que o Deus amoroso, compassível, agora o Deus, né, bondoso, generoso, cheio de misericórdias, ele tem que se manifestar em você. Vá até lá e diga carinhosamente, amorosamente, com todos os cuidados, que você a ama e que ela precisa retornar para casa. Mas você não pode ter o senho franzido, você tem que sorrir, você tem que amá-la incondicionalmente, para que todos vejam que Deus é amor. Aí ele foi, chegou lá, ela já estava conversando com o indivíduo já. Pensa no tamanho do varão. Que ele olhou. Aí, esse cara deve estar louco, porque como é que ele vai lá, vê a mulher lá nos braços e... Meu amor, o que é isso, meu amor? Vem para cá. Você tem casa, você tem marido, você não precisa disso. Vamos, eu vou te levar, vem. E levou para casa. O povo falou assim, E agora começa, entre as figuras, agora Oséias aparecia e dizia. Aí ele representava e explicava, e repreendia, e exortava, e demonstrava, para que o povo visse naquilo o amor profundo de Deus. Até que certo dia, cadê tua mãe, menino? Papai, é o seguinte, o senhor já sabe. O senhor já está acostumado, papai. Você não sabe, mamãe vai e volta lá, dá uma fugidinha? Fugiu de novo. Lá vai Oséias buscar a infiel, a perfídia. A perfídia. Amorosamente. Vai e volta, todo mundo vendo. Aí na hora, o que você fala? Pastor João Batista, sabe aquele corno da esquina? Aquele corno da esquina. Sim, eu sei. Da perfídia Gomes. Dela mesmo. É assim que nós falamos. Não é assim? Porque nos falta também amor. Nos falta. Entenda isso. Eu não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim. De mim. Não adianta você ficar aí pensando no outro. Que o outro fez. Não. Se você não trouxer para você a palavra, a reflexão, para que a luz de Deus te ilumine a consciência, o entendimento, o seu coração, nós estaremos perdendo nosso tempo aqui. Amém, queridos? Cada um pensa em si, que eu estou pensando só em mim agora. Depois de tanto vai e volta, um dia, Oséias, corre. O que foi? A tua mulher está lá de novo. Não sei, já tem uns 15 dias que ela foi. E o Senhor falou que eu devo ficar por aqui tranquilo, eu tenho que esperar um pouco. Porque ele disse que tem um plano aí, uma coisa, então tem que esperar. O que ele vai resolver desse plano? Até que Deus falou assim, olha, Oséias, está na hora. Chegaram os amigos lá, Oséias, ela está lá, já está um pouco acabadinha, toda acabada. Gomes não é mais aquela mulher, não. Acabou tudo. Caiu, está tudo caído. Tudo quadrado. Tudo estourado. Tudo arrebentado. E aí os clientes diminuíram, foi muito. Clientela, ela tinha uma clientela grande. Agora, de vez em quando aparece um velho lá, um velhinho, um buchudo. E aí ela está passando necessidade. Está com fome. Não tem como se alimentar, como se vestir e tal. Aí Deus falou assim, Oséias, é agora.
Meu plano é esse. Faz umas compras boas. Tudo do bom e do melhor. Coloca lá iogurte. Light. Peito de peru. Do mais caro. Light. Aquelas compras. Compra tecidos finos, roupas finas, caras. Só que você não vai entregar lá não. Você vai pedir para alguém entregar para ela. Só que você não vai dizer que foi você. Você tem que fazer isso sem que ela saiba que é você. Porque o amor, ele não se importa se o outro sabe quem foi que deu. Basta você dar. Se o outro sabe, não tem problema. Se ele reconhece, outro departamento. É só você demonstrar o amor incondicional, porque aquela mulher lá é a tua mulher a despeito da situação dela. Aí ele mandava. E aí o indivíduo que levava não dizia quem era. Aí diz a escritura que ela ficava feliz. Os meus amores, os meus amantes se lembraram de mim. Ela nunca imaginava que era o Oséias que mandava. Pensava que era o Beltrano, fulano, o camarada, o sujeito. E Oséias ficava lá, pensou que foi os caras lá que mandaram para ela. Mas pensou que foi eu. Não. E aí agora, Deus só agradece, só louva, só adora. Você tem que demonstrar esse amor. Passou um tempo, alguém correu. Oséias, corre! O que foi? Olha, se você não for agora. Mas o que aconteceu? A tua mulher não está dando mais nada, está acabada demais. O dono da casa tem uma dívida enorme lá dela. E ela vai ser vendida como escrava. Tem um leilão e ela vai ser vendida. No primeiro momento, aí a gente pensa assim, graças a Deus, né? Deus vai me livrar dessa mulher. Aí Deus fala, não, Oséias, você não está entendendo o amor. Oséias, o amor, você vai lá e você vai comprá-la para você. Você vai dar o maior lance, o maior preço. Aí lá vai ele. Uns 40 homens querendo comprar a mulher dele. E ele no meio. E um cara falava, dou 30. Ele falou assim, eu dou 40. Aí o indivíduo falava, eu dou 100, eu dou 200. O que um dizia, ele só ia aumentando. Até que ninguém deu conta. Ele falou assim, vem cá meu bem, estou te comprando, você é minha. Volta para mim. Para que o povo entendesse o plano de redenção de Deus pelo homem. Eu falo, não, pastor, mas tudo bem, isso aí é Deus. Oséias representava a Deus. Então, esse é o amor de Deus. Não nos imponha esse amor em nossas costas, porque isso é demasiadamente pesado. Na semana que vem, eu vou continuar. Tá bom? É porque eu estou na metade. E aí eu não vou acabar antes de 13h. Então não vai resolver eu continuar um pedacinho. Eu vou retomar na semana que vem. Que você possa orar a Deus, Senhor, revela-me o teu amor. Amém? Quem quer ser discípulo de Cristo? Irmãos, Deus está nos levando para uma experiência profunda e verdadeira do Evangelho. Amém, queridos?